Tava aqui de boa jogando no meu 3DS XL quando me bateu uma dúvida, cara. Será que o Nintendo Wii desbloqueado lá de 2006 ainda vale a pena em 2025? E tá aqui o bichão. E antes de você pensar que é só nostalgia, cara, segura aí, porque o Nintendo Wii entrega umas paradas que nenhum console atual faz. Sem contar que é uma ótima opção para quem quer entrar no mundo da Nintendo sem gastar muito. Então bora descobrir junto se esse velhinho ainda dá um pau nos consoles modernos. E porque ele ainda pode ser a melhor opção que o Xbox 360, um PS3 e até um Play 2 hoje em dia. E tá aqui ele, rapaziada, o lendário Nintendo Wii. E olha, fala o que você quiser, cara, mas esse design aqui preto Black Piano ainda é bonito demais. Sério, o bicho ele tem um charme próprio, né, cara? É muito maneiro. Apesar do meu estar um pouquinho arranhadinho, ele ainda tem o seu brilho, né, cara? Eu gosto disso mesmo. De verdade, é muito maneiro. E, cara, a gente sabe que esse console aqui ele marcou uma geração, né, cara? Foi onde muita gente aprendeu a jogar com movimento, dançar no Just Dance e, claro, quebrar o controle jogando boliche. E o mais doido é que em 2025 ele ainda é super baratinho, você consegue achar ele destravado com centenas de jogos por um preço que não paga nem um controle de Play 5. E sério, eu já vi esse carinha aqui vendendo, já com controle na bagatela de R$ 150, então é um ótimo investimento, tá? E detalhe, muitos jogos do PlayStation 2, cara, vieram com gráficos melhores pro Wii, como Resident Evil 4, que tem texturas e iluminação bem mais refinadas, cara. A gente consegue notar a diferença aqui e fica até o final do vídeo que eu vou mostrar pra vocês ele rodando nesse bichinho aqui e você vai se surpreender. Mas por que isso aconteceu? Porque a gente tá falando de 6 anos de diferença, cara. É mais de meia década de diferença, já que o PlayStation 2 saiu em 2000 e o Wii em 2006. Então é diferença brutal de geração, cara. E agora olhando um pouco mais de pertinho, bora fazer um tour aqui bem rapidinho desse console aqui maravilhoso. Aqui na parte da frente do console, eu vou botar ele aqui deitado para a gente ter uma melhor visualização. Aqui a gente já começa aqui pela entrada de DVD, que além de rodar jogos de Wii, ele também roda jogos de GameCube, né? Aqui a gente tem o nosso botão Power, um pouco abaixo o Reset, né? Aqui dentro dessa tampinha a gente tem o botão de sincronismo dos controles, né? De Nintendo Wii. Aqui a gente tem o slot de cartão SD e aqui o botão de eject para ejetar o disco, né, rapaziada? Bom, e aqui um pouco acima ou na lateral, né, dependendo da forma que você estiver usando o seu, aqui na lateral de cima a gente tem as entradas para o controle de GameCube, cara. Aqui também nessa outra portinha aqui a gente tem as entradas de memory card, né? Que é para você armazenar os saves do seu jogo, cara. E essa entrada aqui do GameCube, cara, ela é sensacional, porque dá para você jogar clássicos nativos direto do console, cara. Isso é muito maneiro. Bom, agora aqui partindo para a parte de trás do console, né? Vamos lá. Aqui a gente tem duas portas USB, a entrada de fonte 12 volts e o conector do sensor infravermelho. Aqui a gente também tem uma saída de ar, né? Que é da ventoinha, e a saída de vídeo, rapaziada. E o melhor, dá para usar ele tanto deitado assim, o console, quanto em pé, rapaziada. Não vai fazer nenhuma diferença aqui na performance do bichinho. Tanto que ele já vem de fábrica com esses pezinhos aqui, né? Para você colocar ele também deitado. Isso aqui é muito maneiro. Falando aqui um pouco do seu design, rapaziada. Ele é super leve, é um console bem compacto, quase se tornando um console portátil, né? De tão levinho. Olha só, ele cabe mais ou menos na minha mão, cara. Você parando para pensar, ó. Então ele é bem fácil também de transportar. Falando aqui um pouco dos controles, rapaziada, barra acessórios, né? Se é que a gente pode colocar assim, porque a maioria daqui não é obrigatório, tá? É opcional. Mas aqui agora a gente vai falar do Wii Remote, que é esse controle aqui sem fio, que ele tem um sensor de movimento aqui na ponta dele. Dá para você achar ele tanto original quanto paralelo. O original você consegue achar ele com um precinho bom aí na OLX e em bom estado ainda. Mas o paralelo também você consegue achar no AliExpress e funciona perfeitamente, rapaziada. É bem fácil de você achar esse daqui no AliExpress. E claro, o complemento dele aqui desse controle é o Nunchuk, né? A gente tem ele aqui que ele traz o analógico, já que esse controle aqui, o Wii Remote, ele não tem analógico, rapaziada. Ele é mais para mexer no menu e jogar alguns jogos de esporte. E como que funciona o Nunchuk? Vamos lá. A gente tem essa conexão aqui embaixo do Wii Remote e basicamente você pluga ele, porque o Nunchuk não tem bateria própria, então ele depende do Wii Remote para se conectar à energia. E falando aqui um pouco de bateria, né? Aqui atrás a gente tem a tampinha aqui da bateria.
Aqui atrás você consegue utilizar, rapaziada, tanto pilhas normais quanto pilhas recarregáveis, né? Aqui eu tô usando 2 pilhas recarregáveis da Eushin. Sim, não tô fazendo propaganda, né? Mas eu tô mostrando aqui. E um detalhe que é importante se você for comprar um Nintendo Wii, nunca esqueça as pilhas aqui dentro, tá? Porque elas podem melar e acabar com o seu controle, tá? Então isso é muito triste. E, bom, para tudo isso daqui funcionar, o Nintendo Wii ele não tem nativo dele a barra infravermelha para funcionar aqui o controle de Nintendo dele. Então, para tudo isso aqui funcionar, a gente tem a nossa barrinha aqui de infravermelho, que eu também vou colocar aqui como um item obrigatório, porque sem essa barrinha aqui, você não consegue nem passar do menu, já que ela depende aqui para selecionar as opções, né? Então, sem ela que você não reconhece nem o movimento do console, então é um item obrigatório. Bom, esse daqui, cara, é um opcional que eu considero quase que obrigatório, que é basicamente o Wii Pro Controle. Aquele controle, né, com fio classicão, né, da Nintendo, né, que é ótimo para jogar jogos tradicionais, como a gente estava falando lá no início do Resident Evil 4, que são jogos que você precisa, né, ter o tempo todo o controle aqui melhor da mão, uma melhor pegada para usar tanta arma, mexer a câmera. Então eu recomendo muito mais do que você ficar com um nunchuk, né, em uma mão e o Wii Remote em outra mão, que acaba você destoando um pouco um do outro, né, já que ele fica separado, e é bem ruim aqui de você jogar jogos no estilo de Resident Evil 4. Então assim, dá para jogar com esse daqui. Porém, se você quiser gastar um pouquinho e investir aqui no Wii Pro Controller, eu recomendo demais, tá? É muito bom, vale a pena e você também acha ele num preço bom. Já conectei aqui, rapaziada, tudo de Nintendo Wii. Coloquei até a barra aqui de sensor aqui em cima para a gente conseguir movimentar um controle. E bom, vou falar aqui para vocês agora como que funciona o desbloqueio. O desbloqueio aqui do meu, por exemplo, é feito via pendrive. Eu tenho aqui um pendrive de 8 GB, mas na verdade ele é um pendrive de 32, eu só mudei a capinha. Então assim, ele é um pendrive de 32 GB, né? E aqui dentro tá os arquivos do desbloqueio. O meu desbloqueio é feito via pendrive, porém o seu pode ser com um HD externo, pode ser também com um SD card, né, que você conecta aqui na frente, igual eu tinha mostrado lá no início, você conecta aqui, ou então com HD externo também conectado aqui no USB, vai funcionar do mesmo jeito. Porém, no pendrive foi a forma que eu testei e é a que eu mais gostei. Com o console ligado, rapaziada, a gente já se depara aqui com o menu do Nintendo Wii personalizado. Eu coloquei aqui um tema de Among Us, como vocês podem ver, que ficou muito bacana. E aqui a gente tem já os principais aplicativos, rapaziada. Aqui a gente tem um emulador de PlayStation 1, que eu já vou mostrar para vocês aqui também. E a gente tem o Homebrew Channel, que é como se fosse o menu aí do desbloqueio, onde você faz todas as modificações aqui no console. E aqui a gente tem o coração do desbloqueio, o USB Loader GX, que tá carregando aqui todos os jogos de Nintendo Wii, que tá dentro do meu pendrive, cara. Isso daqui é muito maneiro. Bom, com o Wii Remote aqui a gente consegue selecionar aqui as opções. Eu botei aqui o sensor aqui na parte de baixo. Então se eu mexer aqui, ó, a gente pode ver que tá mexendo ali na telinha, e isso é muito maneiro, né? Graças ao sensor infravermelho que tem aqui, e ali também naquele receptor ali. Muito legal, né, rapaziada? Bom, rapaziada, aqui já estamos dentro do USB Loader. Aqui tem alguns jogos que eu coloquei aqui para mostrar para vocês no vídeo. E o principal aqui que eu tava contando para vocês, que é o Resident Evil 4. Vamos iniciar ele aqui. Resident Evil 4 rodando aqui perfeitamente, rapaziada. No Nintendo Wii, a gente já consegue ver melhoras absurdas no gráfico, né? Não vai dar para ter uma noção muito grande, já que tá de noite aqui, mas a gente tem aqui uma melhoria muito grande aqui nos gráficos desse jogo aqui, que veio do PlayStation 2, né, para o Nintendo Wii, cara. E a jogabilidade aqui eu confesso que é muito boa. Esse controle aqui que eu tô usando, que é o Wii Pro Controle, é muito confortável, não tenho o que reclamar dele, é muito bom, tá? Então aqui a gente tá na fase aqui que eu tava até jogando já um progresso, que eu tô na missão de terminar esse jogo aqui, né? Que a gente tá aqui com a Ashley, eu tenho que levá-la para um lugar seguro, se eu não me engano. E é isso aí, rapaziada. Tô gostando muito aqui do jogo, principalmente da experiência de jogar aqui no Nintendo Wii, cara. Muito maneiro, recomendo demais. Bom, rapaziada, não poderia estar deixando de trazer o nosso querido Mario Kart aqui, cara, que é um jogo aí icônico da Nintendo, que é um jogo aí que, pô, se você tem um Nintendo Wii e não joga Mario Kart nele, cara, você tá fazendo tudo errado, cara. Porque esse jogo aqui marcou muito, né, o Nintendo Wii. E não só o Nintendo Wii, como outros consoles da Nintendo. E a gente pode ver aqui, cara, é que, vou te falar, eu tenho o Nintendo Switch. E se colocasse aqui esse jogo lado a lado, um dos dois, eu não saberia a diferença. Porque o Nintendo Wii e o Nintendo Switch também, cara, estão quase aí pau a pau na questão dos gráficos aqui desse jogo. A gente tá vendo aí que tá muito bonito, cara. Tudo.
E o jogo tá rodando liso aqui a 60 FPS, tá maravilhoso. Eu não tenho nada para dizer aqui no Mario Kart. E é um jogo aqui que eu me divirto muito jogando aqui até hoje. Não poderia deixar passar aqui no vídeo para vocês sem trazer aqui o Mario Kart, cara. Animal Crossing, rapaziada, é um jogo aqui que eu também não poderia deixar de mostrar para vocês aqui nesse nosso review do Nintendo Wii, que também é um jogo aí muito querido aí por muitos que eu sei. Então, assim, é um jogo aqui que eu tô querendo jogar também faz um tempo, só que ainda não tomei coragem. E o mais legal desse jogo aqui no Nintendo Wii é que você só precisa do Wii Remote, você não precisa mais de nenhum outro controle aqui conectado nele, já que o tipo aqui de movimento é você seleciona algum lugar com a setinha e o personagem ele vai seguindo. Então isso aqui é muito maneiro do Animal Crossing, né, rapaziada? E para você que ama jogos retrô, assim como eu, a gente tem aqui o nosso querido emulador de PlayStation 1, rapaziada. Então aqui para carregar o jogo é muito simples, você vem aqui em carregar ISO, e aqui a gente carrega do USB, que foi onde eu coloquei, e aqui tá todas as nossas ISOs, né, que eu coloquei aqui pra gente jogar, aqui pra gente testar. Então aqui já selecionei o nosso Silent Hill, e você simplesmente vem jogar jogo. Bom, gente, e o mais legal aqui do emulador de PlayStation 1 é que ele suporta nativamente os controles aqui do Nintendo Wii. Então você consegue jogar aqui perfeitamente, sem nenhuma dificuldade, rapaziada. Isso é o mais legal dos emuladores de PlayStation 1. E cara, tá aqui o Silent Hill, nosso querido Silent Hill. Infelizmente aqui, como a gente se tratando de jogos de Play 1, a gente não vai ter o movimento aqui no analógico, rapaziada. Mas isso aqui já é de se esperar, né? A gente vai ter o movimento aqui somente nas setinhas, né? Mas isso aqui é super normal e esperado aqui pro console, né? Pro emulador. Já que no Play 1 a gente não tinha, né? Muita essa questão dos jogos, né? Com analógico, né? Isso foi chegar só algum tempo depois, já que a maioria deles era a movimentação feita nas setinhas. Eu ainda não sei se tem alguma configuração, se dá para mexer nisso, se dá para trocar, mas até o momento eu jogo na setinha e, cara, eu me amarro, porque isso me remete ainda mais ainda àquela nostalgia de quando eu jogava Silent Hill lá no Play 1. Então, cara, muito maneiro aqui, Silent Hill, gráfico lindo, não poderia ficar de fora aqui da lista. Outro jogo que não poderia estar de fora aqui, rapaziada, é o nosso Tomb Raider, que eu também gosto muito, cara. Que inclusive é um dos jogos aqui que eu sempre mostro quando eu tenho oportunidade aqui, quando eu tô gravando algum vídeo de emulador, é o Silent Hill e o nosso Tomb Raider, né, que é também um clássico aqui do Play 1, né, e do Play 2, e do Play 3, e do Xbox, e é um clássico aí até hoje, né, a gente vê aí, foi uma franquia que deu muito certo, foi a de Tomb Raider, né, então assim, muito bom aqui também o Tomb Raider, relembrar aqui dos velhos tempos, traz uma nostalgia muito boa, né, esse jogo aqui. E o mais legal também, rapaziada, dos emuladores, né, de Play 1 aqui, né, do emulador no caso, é que a gente tem aqui a contagem de FPS, que a gente consegue habilitar isso aqui e também desabilitar. Se você acha que isso te incomoda, também você pode tirar. E a gente pode ver ali no cantinho ali que tá rodando lisinho, cara, fica cravado em 60 FPS, não desce disso, cara. Isso daqui é muito maneiro, eu gostei pra caramba de ver a sobreposição ali do FPS nos jogos. E no fim das contas, rapaziada, o Nintendo Wii foi um console que envelheceu muito bem, cara. De verdade. É um console que tem personalidade, tem carisma, tem nostalgia. E o mais importante, cara, ele tem diversão de verdade, sem depender às vezes de gráfico 4K, né, que a gente vê aí hoje em dia. E em 2025, enquanto consoles novos estão custando um rim, né, cara, que a gente sabe, né, um ótimo exemplo aí é o Nintendo Switch 2, a gente tem esse aqui, né, o Wii, que ele continua muito acessível, cara, e desbloqueável e cheio de conteúdo. É como eu falei, a biblioteca dele é infinita. Então se você quer reviver a era dourada da Nintendo, cara, ou simplesmente quer ter um console para se divertir sem gastar muito, o Wii ainda é o melhor custo-benefício de 2025, cara, em relação à nostalgia. E agora, o que você me diz aí nos comentários? Você acha que realmente vale a pena, cara, um bichinho desse daqui? Porque eu já te adianto, vale muito sim. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo aqui de hoje, um conteúdo mais detalhado. E finalizamos mais um vídeo aqui, gente. Então eu espero de verdade que vocês tenham curtido e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like para me ajudar. E claro, me conta aí nos comentários qual o jogo que mais marcou a sua época no Nintendo Wii. A tampa até abriu aqui. Mas é isso aí, rapaziada. Tamo junto e até a próxima.